Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suélia e sejam bem-vindos à nossa aula de número 40 da disciplina de matemática. Antes então da gente começar, pegue seu caderno, seu lápis e a sua borracha, tenha sempre esses materiais junto com você, para você ir fazendo as anotações durante a nossa aula, realizar as atividades junto comigo, ok? E se você por acaso precisar de um pouco mais de tempo para copiar, para fazer alguma atividade, você pode parar o vídeo, fazer com calma, com atenção, com capricho, e aí você continua o vídeo para que você consiga acompanhar, ok? Hoje então nós vamos ver sobre procedimentos de cálculo, propriedades da subtração. Nós vimos na nossa aula passada as propriedades da adição. Como elas são diferentes, então nós vamos fazer em aulas diferentes para a gente não se confundir, ok? Os objetivos então da nossa aula: reconhecer o conceito de subtração, identificar as propriedades da subtração e resolver cálculos de subtração. Então, a subtração é uma das 4 operações básicas formadas pela adição, subtração, a multiplicação e a divisão. Essas 4 operações, elas são consideradas básicas. Por que básicas? Porque a partir delas, a gente vai fazer operações mais difíceis, mais complexas, claro, ainda não no terceiro ano, mas conforme a gente for avançando nos nossos estudos, vocês forem passando de ano na escola, vocês vão ver que as contas matemáticas elas vão ficar mais difíceis. Mas se eu souber bem a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, elas não vão ser difíceis. Por quê? Porque essas 4 operações vão ser a base para as outras que virão. Então, sabendo bem essas, vocês com certeza vão ser craques nas outras, ok? E ela também é a operação contrária à adição, contrário da adição. Então, se a adição é somar, subtração é diminuir. Se a adição é juntar, na subtração eu vou separar, eu vou retirar uma quantidade de outra, ok? E o resultado da subtração entre dois números é chamado de diferença. Então, eu posso tanto dizer que 5 menos 3 é igual a 2, que o resultado de 5 menos 3 é 2 e que a diferença de 5 menos 3 é 2. Então, eu posso falar de formas diferentes. E o resultado, então, sempre nós vamos chamar de diferença, que é a diferença de um número para o outro. Utilizamos a subtração em nosso dia a dia em diferentes situações. Para saber a diferença de idades, de pesos, valores, tempo e demais quantidades. Então, mesmo que a gente não pegue o caderno, o lápis e a borracha para fazer uma conta, não significa que a gente não está fazendo uma subtração, certo? Nós podemos fazer subtrações de cabeça e às vezes nem perceber que a gente está fazendo, certo? Então, quando eu vou, por exemplo, ao supermercado, eu preciso saber se meu dinheiro é suficiente, se eu vou receber troco. Esse troco é o resultado de uma subtração, do valor que eu levei em dinheiro, menos o valor das minhas compras, certo? Quando eu retiro, eu tenho lá um cesto de brinquedos e eu retiro alguma quantidade, alguns brinquedos dele, eu estou fazendo uma subtração também. Então, a subtração, ela nem sempre ela vai envolver os números. Eu vou precisar pegar um caderno, um papel para fazer a conta, ok? Para facilitar os cálculos das subtrações, devemos armar a conta. Então, nós vimos então que armar a conta é quando nós colocamos os números um em cima do outro ou embaixo do outro. Para armar a conta, devemos colocar unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar e assim por diante. Se eu tiver mais ordens, tiver 7 ordens, eu vou organizar elas sempre dessa forma, ok? Então, ali no exemplo, nós temos ali o 357 menos 135, ok?
Se eu não colocar unidade, dezena e centena alinhadinhos dessa forma, o meu resultado vai ser diferente, então ele vai estar errado. Por exemplo, se eu colocar aqui o 135 dessa forma, eu vou ter uma unidade com uma dezena e uma dezena com uma centena. Então, o meu resultado ele vai ficar errado, ok? Então, sempre na hora que nós formos armar as contas, prestar atenção para deixar certinho. E a gente sempre começa pelas unidades. Por que pelas unidades? Se eu for fazer, por exemplo, 500 menos 20 e eu colocar dessa forma, vai estar errado, porque o zero aqui ele é unidade e ele está com esse zero aqui que é dezena. Então, quando nós formos armar, é importante que a gente comece lá pelas unidades. E aí a gente vai conseguir fazer bem certinho, ok? Então, as propriedades da subtração. A subtração possui propriedades, ou seja, características que são diferentes da adição. Na aula passada, a gente viu, então, sobre as propriedades da adição, as características. E hoje, então, a gente vai ver da subtração e elas têm características que são diferentes, ok? Por isso, a gente precisa prestar bastante atenção para que na hora que nós formos armar uma conta, resolver um problema, a gente não se confunda e acabe resolvendo a subtração com uma característica da adição. E aí o resultado vai estar errado, ok? Por isso é importante, então, conhecermos para a gente não confundir as propriedades das duas operações matemáticas, que são, então, a adição e a subtração. Então, a primeira propriedade, a propriedade 1, é a associatividade. Na subtração não existe a associatividade, pois quando trocamos os números de posição, não temos o mesmo resultado. Lá na adição, se eu troco a ordem dos números, se eu fizer 25 mais 12 ou 12 mais 25, o meu resultado vai ser sempre o mesmo, lembram? Na subtração, não, isso não vai acontecer. Então, eu preciso fazer sempre na ordem correta, ok? Para que nós tenhamos, então, um resultado de números naturais, que são os números positivos, nós devemos, na subtração, colocar sempre o número maior em cima e o número menor embaixo, ok? Para que o nosso resultado ele seja positivo, certo? Porque se eu colocar aqui, eu coloquei o 15 e o 18 eu coloquei embaixo, o meu resultado é negativo. Nós não vamos entrar nos resultados negativos ainda. Então, nós não vamos fazer desta forma, ok? Porque o resultado negativo, então, ali não é um número natural. Eu não posso dizer eu tenho menos 3 balas, ok? Eu tenho 3 ou não tenho nenhuma. Como que a gente entende melhor essa parte dos negativos e positivos? Então, aqui, nessa reta numérica, nós temos o zero aqui no meio. Se eu for para a direita, então eu tenho os números positivos, que são os números que a gente conhece. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E a prof colocou ali um pontinho vermelho no 3, que é o resultado de 18 menos 15, que é 3, ok? Como no 15 menos 18 nós tivemos menos 3, se nós observarmos lá na reta numérica, a gente precisou voltar, ir antes do número zero, que então tem o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Ok? Então, por mais que, mas 18 menos 15 é 3 e 15 menos 18 também é 3, mas um é positivo e outro é negativo. Então, eles não estão na mesma posição, eles não têm a mesma quantidade, ok? Então, vamos lembrar que quando nós formos fazer uma conta de subtração, nós vamos colocar os números maiores em cima e os números menores embaixo, porque eu posso tirar uma quantidade menor de uma quantidade maior. Beleza, pessoal? A segunda propriedade, a propriedade
2, o elemento neutro. Na adição, o número 0 é um elemento neutro. Ele pode ser somado não, diminuído, né? E não muda o resultado. Ah, não, lá na adição. Então, na adição eu posso fazer 50 mais 0 é 50. 2 mais 0 é 2. Então, na adição, o 0 ele é neutro, ele não vai mudar o resultado, ok? Na subtração, então, não existe esse elemento neutro. Não existe que eu vou diminuir por 0 e vai ser o mesmo número. Por quê? Aqui, então, nós temos o 20 menos 5, certo? Então, ali eu tenho o 0 na unidade, certo? Então, eu tenho que tirar 5 de 0. Vai dar 5? Não, eu preciso emprestar, ok? Então, aqui o 2 vai ficar com 1 e vai dar o 1 aqui para o 0. Então, agora eu tenho 10 menos 5. Ele já não vale o mesmo 0, agora ele vale 10. Então eu vou fazer 10 menos 5, que vai dar 5, e 1 menos nada, que vai ser 1. Então, não é só eu fazer 0 menos 5, ok? Porque ele está em cima. Então, eu preciso tirar 5 de 0. Já ali no outro exemplo, nós temos o 25 menos 10. Então, eu preciso tirar 0 de 5, ok? Aí eu posso, porque 5 menos 0, se eu tenho 5 e não tiro nada, aí eu vou ficar com 5, ok? E 2 menos 1, 2. Então, o 0 em posições diferentes, ou seja, aqui ele estava em cima, aqui ele estava embaixo, ele tem valores diferentes. Então, ele não é um elemento neutro, um número neutro. Eu preciso observar a posição dele para eu saber quanto ele vai valer. A propriedade 3, comutativa. Na subtração, se realizamos as subtrações em ordens diferentes, teremos resultados diferentes. Por isso, não há relação comutativa na subtração. Lá na adição, se nós tivéssemos 10 números e nós somássemos esses 10 números de trás para frente, de frente para trás, do meio para trás, enfim, elas seriam sempre o mesmo resultado. Na subtração, isso não acontece. Então, eu também preciso prestar atenção na ordem correta de fazer as subtrações. Por exemplo, aqui nós temos 5 menos 1 menos 4. Aqui, então, eu fiz primeiro 5 menos 1, que é 4, e depois coloquei o 4 também. 4 menos 4 é 0, ok? Agora, aqui na 5 menos 1 menos 4, eu fiz primeiro 1 menos 4, ok? 3, trouxe o 5. 5 menos 3, 2. Então, eu tive outro resultado. Então, a ordem da subtração, ela muda o seu resultado. Então, eu preciso prestar atenção em qual ordem eu preciso resolver o problema, em qual ordem eu preciso resolver o cálculo para fazer da maneira correta e eu ter o resultado correto e não um resultado diferente, porque eu fiz a conta em uma ordem diferente. Quando comparamos o resultado de uma subtração, nós podemos usar as expressões a mais, a menos ou a diferença. Como assim? Então, nós vamos ver aqui um exemplo que nós podemos, então, às vezes nos problemas vai aparecer quantos anos Joaquim tem a mais que João, quantos quilos Maria tem a menos que Joana e assim por diante, ok? São expressões, então, que a gente vai encontrar em problemas de subtração, mas que todas elas vão ter sempre o mesmo resultado. Nós vamos ver aqui, então. Marcos tem 39 anos e seu filho João tem 14 anos. Então, essa informação que nós temos. Agora, nós vamos responder. A. Quantos anos Marcos tem a mais que João? B.
Quantos anos João tem a menos que Marcos? B e C, qual é a diferença de idade entre Marcos e João? Então, a nossa informação é que o pai tem 39 e o filho tem 14 anos. Então, nós fazemos a subtração, número maior em cima, 39 menos 14. 9 menos 4 fica 5. 3 menos 1, 2. Opa, lá ficou 15, tá errado. Então, ficou 25. Então, aqui, nós sabemos que Marcos tem 25 anos a mais que João tem 25 anos a menos que Marcos. E na letra C, então, a diferença de idade entre Marcos e João é 25 anos. Então, o mesmo resultado respondeu todas as nossas perguntas, ok? Agora, então, nós vamos colocar em prática o que aprendemos, ok? Então, nós temos ali 5 continhas de subtração para nós fazermos, ok? Então, vamos lá. A primeira, então, 329 menos 103, ok? Então, 9 menos 3, 6. 2 menos 0, como o 0 está embaixo, então eu vou tirar 0 de 2, vou continuar com o 2. 3 menos 1, 2. Ok? Agora, então, nós temos lá 478 menos 427. 8 menos 7, 1. 7 menos 2, 5. 4 menos 4, fica 0. Então, aqui nós tivemos o resultado 51. Depois, nós temos lá o 523 menos 350. 3 menos 0 fica 3. 2 menos 5. Se eu tenho 2, eu não consigo tirar 5, porque o 5 é maior. Então, eu preciso emprestar. O 5 vai dar aqui um 1 para o 2. Se ele deu 1, então ele vai ficar com 4. Então, agora nós temos o número 12. 12 menos 5, nós ficamos com 7. 4 menos 3, nós ficamos com 1. Então, nós temos o resultado 173. A próxima, 395 menos 252. 5, tiro 2, fico com 3. 9 menos 5, 4. E 3 menos 2, 1. Então, ficamos com 143. E a última, nós temos o 670 menos 530. 0 menos 0, fico com 0. 7 menos 3, 4. 6 menos 5, 1. Então, ficamos com o resultado 140. Então, vamos lá conferir. 329 menos 103, 226. 478 menos 427, 51. 523 menos 350, 173. 395 menos 256, 143. E
670 menos 530 igual a 140. Então, conferimos aqui as nossas respostas, estão todas certas. Muito bem. A subtração está presente em nosso dia a dia nas mais variadas situações. Conhecer mais sobre a operação matemática nos ajuda a compreender melhor como realizá-la e a utilizá-la cada vez mais com mais entendimento e facilidade. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente aprender, nós vamos entender melhor como fazer as subtrações e quanto mais a gente praticar e estudar, mais fáceis elas vão ficar. Por isso, então, a gente precisa praticar e estudar sempre para que se torne algo fácil para a gente com o passar do tempo. Muito bem, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, veja os nossos slides novamente, assistam a nossa aula, ok? E depois, lá na plataforma, vocês realizam a atividade com bastante atenção e bastante capricho, ok? Vejo vocês, então, na nossa próxima aula e até mais!